tarde, crianças, tudo bem? Nós vamos hoje iniciar mais uma aula, continuando aquele nosso assunto que nós estamos falando de cartografia, certo? Para a aula de hoje, vocês podem acompanhar pelo livro de vocês. Os conceitos que eu coloquei aqui, todos têm no livro de vocês, então vocês podem acompanhar. Caso surja alguma dúvida, vocês anotam e passam para mim no privado. Os grupos estão fechados para facilitar a compreensão, para facilitar a organização, tá bom? Mas podem ficar à vontade, tirar qualquer dúvida comigo no privado, tá certo? Hoje nós vamos ver os tipos de representação. Vamos lá? O mapa. O primeiro tipo de representação que nós temos é o mapa. Geralmente, quando a gente fala em representação, a gente lembra do mapa. Nossos estudos são mais relativos ao mapa, mas existem diferenças e existem outras formas de representação. Hoje nós vamos ver algumas e quinta-feira nós vamos continuar vendo as outras formas de representação. Os mapas são representações em escalas pequenas, ou seja, a área representada é bastante reduzida, sem representar muitos detalhes. Gente, uma curiosidade, eu estou falando em escala pequena e estou falando que não existe muitos detalhes a ser representados. Quanto menor a escala, menor a riqueza de detalhes. Certo? Eu tenho uma escala pequena, eu não tenho muitas riquezas de detalhes. O mapa, ele é utilizado para representar grandes áreas. Eu vou representar o mundo pelo mapa, eu vou representar um país, eu vou representar um estado pelo mapa. Então, eu não preciso de tantos detalhes, eu tenho que representar uma área muito grande. Por eu ter essa área muito grande para ser representada, eu preciso de uma escala pequena, eu preciso de poucos detalhes para eu poder representar. Vejam aí o mapa, esse é o mapa do Brasil. Vocês veem que esse mapa tem o título, esse mapa tem a legenda, esse mapa tem a orientação, que é a Rosa dos Ventos. Esse mapa só está faltando a fonte, não é verdade? O resto dos elementos a gente tem todos. O mapa do Brasil, eu tenho todo o território brasileiro. Um dos maiores países do mundo está representado aqui, na telinha do celular, na telinha do computador. Por quê? Porque eu utilizei escalas para reduzir esse mapa e poder ficar acessível para o estudo. Então, o mapa eu represento grandes áreas através do mapa. Qual é a próxima maneira de representação? A próxima maneira de representar é através da carta topográfica. Ela vai representar alguns elementos de topografia. Trazem informações sobre elementos naturais e humanos de parte de um município ou estado. Em escalas médias e grandes, apresentam maior precisão e detalhes que os mapas. Como eu tenho uma escala média ou grande, eu já vou ter mais detalhes. Eu vou escolher qual é a característica que eu quero representar na minha carta. Como são os elementos naturais, eu vou representar de uma parte de um município ou de uma parte do estado. Eu não vou representar um estado inteiro numa carta topográfica, porque ela requer mais detalhes e não vai caber por conta da riqueza de detalhes que é maior do que o mapa, certo? Eu trouxe agora para vocês um exemplo de carta topográfica. Ela é relativa a relevo. Eu consigo ver as áreas de relevo mais alto e as áreas de relevo mais inferiores. Quanto menor a área fechada, mais alto é a altitude, tá bom? Aí, nesse caso, essa carta topográfica se refere ao relevo. Planta. Acho que muitos de vocês já ouviram falar em planta. Carta topográfica já não é tão comum. Mapa a gente vê sempre. Planta a gente ouve falar também bastante. Por quê? Porque é muito utilizado no dia a dia de todos nós. Elas representam áreas menores que o mapa e a carta, como bairros, quarteirões. Há pouca redução da área representada, com escala grande. Eu tenho uma escala grande, eu vou ter uma grande riqueza de detalhes. Eu vou ter cada detalhezinho. Eu preciso de saber onde é a casa do Paulo para eu ir entregar uma encomenda para o Paulo. Eu posso pegar uma planta do bairro do Paulo para eu poder chegar até lá.
Quando a gente coloca no celular para a rota de algum lugar que eu vou, eles vão utilizar, à medida que eu vou chegando mais perto, vai aproximando mais, eu vou vendo os maiores detalhes, eu vou vendo a planta. Agora, se eu coloco, como é que eu chego em Fortaleza, vai ser mais, os detalhes não vão ter tantos, porque eu tenho uma distância muito grande a percorrer. Então vai depender do tamanho, da riqueza de detalhes que eu quero apresentar. As plantas, elas são usadas nas entregas, que hoje nós estamos utilizando muito, na questão dos deliveries, e elas apresentam maior riqueza de detalhe. Eu posso pegar uma planta de alguns bairros de Teresina, da região central, e eu poder me localizar, porque eu vou ter muitos detalhes, eu consigo me localizar. Olhem a planta. Eu peguei uma planta aqui, ela não está nem em escala tão grande, mas vocês já veem que tem os detalhes. Eu tenho igrejas, eu tenho casas, eu tenho prédios comerciais, estão vendo? Eu tenho umas ruas em destaque, eu tenho os quarteirões, dá para eu perceber que aqui eu tenho os quarteirões. Então, eu consigo ter essa planta com uma grande riqueza de detalhes. Eu consigo ver muitos detalhezinhos que no mapa nunca seriam vistos. A diferença entre mapa, carta topográfica e planta vai morar justamente na questão da riqueza de detalhes. O mapa tem pouca riqueza de detalhes, a planta tem, a carta topográfica tem um pouco mais e a planta tem maior riqueza de detalhes. O mapa, ele está numa escala pequena, a carta topográfica numa escala média ou grande e a planta numa escala grande, porque eu vou ter, à medida que a escala vai aumentando, eu vou aumentar a minha riqueza de detalhes, certo? Vamos lá? E hoje eu quero que vocês anotem a agenda para a gente exercitar a mente. Vocês vão fazer algumas atividades. Quero que vocês anotem as dúvidas, porque na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto, com os tipos de representação, certo? Anotem as dúvidas de vocês e próxima semana provavelmente nós já vamos fazer as correções, tá? Vocês vão responder as páginas 68 e 69 do livro e mandar qualquer dúvida que exista para mim, combinado? Até a próxima aula. Fiquem bem. Nunca deixe de acreditar. Vamos ser otimistas, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Vamos acreditar nas transformações da vida. Fiquem bem e até a próxima aula.